Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E peço a todos vocês que conheçam o nosso novo site, elicorreiaoficial.com.br. É um mundo que você vai conhecer. elicorreiaoficial.com.br. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o marido e a cunhada. É uma pena que na vida existam pessoas ingênuas, de bom coração, que não veem maldade nas outras pessoas. Eu digo isso porque pessoas assim acabam sendo sempre enganadas pelos outros, sempre acreditam em todo mundo e quando se dão conta, já foram passadas para trás. Sabe aquela história ainda de acreditar em Papai Noel? Mais ou menos assim. Meu marido Wilson sempre foi um homem muito trabalhador. Ele sempre mexeu com obras e trabalhava de domingo a domingo, pois o seu maior sonho era se mudar de Assis, onde morávamos, para vir para São Paulo, para ter o seu próprio negócio. Ele sonhava com São Paulo. Ele sempre sonhou ter um bar em São Paulo. Depois de juntar umas economias, meu marido achou que estava na hora de nós mudarmos. E assim o fizemos. Viemos para a capital, nos instalamos na região de Santo Amaro. Era a realização de um sonho, morar na capital, morar em São Paulo, ter um bar em São Paulo. Logo, o meu marido conseguiu montar o seu bar e as coisas foram melhorando muito para a gente e em pouco tempo. Por outro lado, vendo que tudo estava correndo bem aqui em São Paulo, meu cunhado, Carlinhos, irmão do meu marido, resolveu que viria para cá também com a esposa Matilde, pois ele tinha um dinheiro guardado e pretendia ficar sócio do meu marido no bar que meu marido tinha acabado de montar. Na verdade, eu gostei da ideia, gostei muito. Eu sempre gostei muito do Carlinhos, esse irmão do meu marido. E também sempre gostei da Matilde. E achei que a sociedade do meu marido com o irmão daria muito certo, pois os dois se davam muito bem. Os dois sempre se deram bem. Além de que agora eu teria também a companhia de Matilde aqui em São Paulo. Pois aqui eu ainda não conhecia quase ninguém. E tudo passou a ser maravilha, dentro de casa e no bar. Carlinhos e Wilson ficavam o dia todo tocando bar, enquanto eu e Matilde cuidávamos da casa. E tudo estava na mais perfeita harmonia. Matilde sempre foi cozinheira de mão cheia. E ela teve a ideia de fazermos salgadinhos, para colocar à venda no bar. Meu marido e o seu irmão, o meu cunhado, acharam a ideia ótima. Nós faríamos salgadinhos em casa e eles venderiam no bar. Então passamos a fazer em casa coxinhas, risoles, enroladinhos e nossos maridos levavam tudo para fritar e vender no bar. Quer dizer, nós deixávamos semi-pronto tudo e eles fritavam no bar e servia tudo fresquinho. E isso passou a dar um bom lucro. Na verdade, eu apenas ajudava a Matilde, pois eu confesso que nunca fui muito boa assim na cozinha. Ela era quem preparava a massa, ela era quem preparava os recheios. Eu apenas ajudava a formar os salgadinhos e depois ajudava lavando as louças. Isso começou a ir tão bem que Matilde, mais uma vez, teve uma excelente ideia. Ela achava que a partir de agora, além dos salgadinhos, poderíamos servir também almoço no bar. E mais que depressa, meu marido e o meu cunhado fizeram uma reforma do bar. Olha como a coisa começou a andar. Montaram uma pequena cozinha dentro do bar, bem equipada. E nós, eu e Matilde,
iríamos trabalhar no bar, quer dizer, trabalharíamos todos juntos. Não demorou muito para termos fila de pessoas que queriam almoçar. Tudo estava indo bem e cada vez melhor, muito mais do que poderíamos ter imaginado um dia. Que comida gostosa, que comida saborosa, todos diziam, todos falavam, e era um falando para outro e formava fila para almoço. Só que justamente quando tudo corria bem, foi que as coisas começaram a mudar. E toda a harmonia e paz que tínhamos começou a desmoronar. Meu marido era o responsável pelas compras, mas agora que Matilde era a cozinheira, ele começou a levá-la junto para fazer as compras com ele, pois ele queria que ela escolhesse os ingredientes, as carnes, os legumes, as verduras, porque ela, sendo a cozinheira, ela obviamente saberia escolher melhor os produtos que ela iria fazer ali na comida, ali no almoço. Só que no começo, tudo bem. Nem eu e nem meu cunhado vimos mal algum naquilo. Eles iam toda segunda-feira à tarde, faziam as compras, não é? E traziam tudo ali escolhido pela Matilde. Só que com o passar do tempo, cada dia que eles iam fazer as compras, eles demoravam um pouquinho mais para voltar. Um dia antes de dormir, eu resolvi falar em tom de brincadeira que eu não estava gostando muito do meu marido estar saindo toda segunda-feira com a minha cunhada. Mas assim, falei em tom de brincadeira. E não sei por que eu fui falar isso. Meu marido, que sempre foi uma pessoa calma, alegre, tranquila, se levantou da cama e gritou. Gritou comigo feito louco. O que você está pensando? O que é que você está achando? Pode falar. O que você está pensando? Ele ficou tão nervoso, e começou a gritar. Você está insinuando alguma coisa? Você está querendo dizer alguma coisa com isso? Não, calma. Amor, peraí. Ó, não está aqui quem falou isso, pelo amor de Deus. Eu peço desculpas, eu falei isso brincando, puxa vida. Você não percebeu que é brincadeira? Eu não gosto dessas brincadeiras. Não gosto dessas brincadeiras. Tá legal, amor, tá bom. Sabe, então, desculpa. A partir desse dia, o Wilson passou a ser muito diferente comigo. Meu cunhado Carlinhos e também Matilde ouviram a nossa discussão. E no dia seguinte, Carlinhos resolveu conversar com o Wilson e perguntou se ele não achava melhor que ele, Carlinhos, fosse com a sua esposa Matilde fazer as compras. Assim, evitaríamos mais algum tipo de mal-entendido, mais algum tipo de confusão. Porque quem escolhe mesmo não é a Matilde? Quem escolhe ela não é a cozinheira, ela não vai para fazer as compras justamente porque ela escolhe as coisas. Então, eu vou com a Matilde. Sabe, eu vou lá com a Matilde. E mais uma vez, agora com o irmão, o meu marido ficou louco. O meu marido ficou nervoso que por pouco os dois não saíram no braço, mas por pouco não brigaram. Eu resolvi, passar um zip na minha boca. Não abri mais o meu bico. Carlinhos também não tocou mais no assunto. Porém, eu que até então nunca havia desconfiado de nada sobre a esposa do meu cunhado com o meu marido, eu passei a ficar mais de olho. Não só nela, como também no meu marido, porque é muito estranha essa reação. Quem não deve nada, não perde assim a compostura tão fácil, sabe? Quando uma pessoa reage assim tão brava, tão enlouquecida, alguma coisa tem. Então eu fiquei meio cismada. Não é normal uma reação dessa, você está brincando. O meu cunhado também quis fazer uma coisa certa. Poxa, o negócio não é comprar lá o que tem que comprar? Eu vou com a minha mulher, e aí evita a confusão. Nossa senhora, para que também ele fez isso? Para que ele falou isso? E foi aí que eu comecei a ficar alerta.
a perceber que os dois, meu marido e minha cunhada, estavam sempre, a toda hora, conversando meio que baixinho. Quando eu ou Carlinhos chegávamos perto, eles tratavam de falar alto sobre algum assunto do bar, sabe? Uma coisa que você percebia que não tinha nada a ver, mas eles falavam assim, sabe? Eu comecei a ficar com a minha cabeça cheia de minhoca, cheia de pensamentos negativos. Meu marido, que sempre foi muito carinhoso, começou a mudar o seu jeito comigo. Às vezes, nervoso, sem que eu tivesse feito nada. Colocava defeito nas coisas que eu fazia lá no bar. E nem na hora de nossas intimidades, e nem na hora do nosso amor, as coisas não eram mais as mesmas. Mudou. Porém, com Matilde, meu marido estava sempre de bom humor. Sempre contava uma piadinha ou outra. E quando fechávamos o bar, ele tratava logo de abrir uma cerveja e serviu um copo para Matilde tomar. Eu e meu cunhado, por incrível que pareça, nunca bebemos nada. E então o Wilson falava que ainda bem que tinha a Matilde para fazer companhia para ele numa cervejinha, ainda bem. Só que mesmo com tudo isso acontecendo bem debaixo do meu nariz, e já desconfiada que alguma coisa pudesse estar acontecendo entre os dois, eu resolvi tirar essa ideia da cabeça, pois sempre acreditei e confiei muito em meu marido, e também em Matilde, antes de ser minha cunhada, uma amiga. Só que foi essa minha ingenuidade que acabou facilitando tudo para os dois. Sim, porque os dois tinham um plano e colocaram esse plano em ação. Um plano que eles já vinham alimentando, creio eu, há algum tempo. Me lembro como se fosse hoje, segunda-feira, dia do meu marido e Matilde saírem para fazer compras. Enquanto Matilde fazia uma lista, meu marido cuidava de algumas coisas de nota fiscal junto ao irmão, junto a Carlinhos. Assim que Matilde disse que estava pronta, a lista já estava completa, meu marido pegou as chaves do carro e os dois foram para as compras. Acontece que essas compras nunca vieram para o bar, pois desse dia em diante eu nunca mais vi meu marido e Carlinhos nunca mais viu a sua mulher. Isso mesmo, meu marido e a minha cunhada simplesmente fugiram para nunca mais voltarem. Eu e também meu cunhado fomos tão ingênuos que na noite em que os dois não voltaram das compras, nós ficamos completamente apavorados, achando que alguma coisa aconteceu a eles. E foi quando decidimos ir para a delegacia e registrar o desaparecimento dos dois. E antes de ir para a delegacia, eu fui até o meu guarda-roupas pegar uma blusa. E foi neste momento que eu fui pegar uma blusa para ir à delegacia junto com o meu cunhado que eu percebi que, na verdade, eles não haviam desaparecido, e sim fugido juntos, pois não havia uma peça de roupa do meu marido no guarda-roupas. Tinha apenas um bilhete que dizia: vocês podem ficar com a casa e com o bar. Em breve um advogado irá procurar por vocês para acertar toda a papelada. Eu só peço que nem você e nem o Carlinhos percam tempo em nos procurar, pois estamos indo embora de São Paulo para vivermos a nossa vida. Isso pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade. Foi exatamente assim que tudo aconteceu. E eu e meu cunhado ficamos completamente arrasados com tudo, porque ele foi olhar o guarda-roupa e viu que também não havia uma roupa dela.
Ela também tinha pegado toda a roupa dela. Eu me culpo até hoje por ter sido tão boba, tão otária, tão idiota, tão ingênua, e não perceber que tudo estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. E não só debaixo do meu nariz, também do meu cunhado. No entanto, acho que eu não perdi nada demais, nada de importante, pois o homem que faz isso com a sua mulher pode muito bem fazer de novo. Por isso, tá dado o recado, Matilde. Quem faz isso uma vez pode fazer outra. Você, Wilson, e você, Matilde, não valem absolutamente nada. E talvez tenham sido feitos realmente um para o outro. Com certeza vocês se merecem, porque vocês dois não prestam. Vocês dois são verdadeiros ordinários. Demorou um bom tempo para resolvermos todas as questões judiciais. Mas finalmente conseguimos vender o bar e a casa, e tanto eu como Carlinhos acabamos voltando para Assis. E aqui, tanto eu como ele reerguemos nossas vidas. Montamos um restaurante que vai muito bem, graças a Deus. E diante de toda essa situação criada pelo meu marido e pela minha cunhada, quero dar um recado para vocês dois. Diante de tudo isso, eu e Carlinhos descobrimos que muito mais do que um restaurante que vai bem, nossa vida também vai muito bem. Porque eu e ele descobrimos que nos amamos, nos queremos bem e estamos juntos, Wilson e Matilde. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O marido e a cunhada. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.